Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei nem que horas você está vendo esse vídeo, mas vai ser um vídeo rapidinho, uma explicação básica, um assunto interessante, muito interessante, do que eu fui acusado essa semana até por uma pessoa totalmente que não merece nem ser comentada, mas como levantou a questão, vamos falar sobre a entrega antecipada de medalhas. Você já ouviu falar disso? Estranho, né? Você recebe a medalha antes de correr a prova, de participar de um evento, de fazer alguma atividade física, alguma coisa. É estranho, né? A medalha, ela foi criada, é um símbolo de mérito. Você conquista a sua medalha, você faz por merecer receber uma premiação. E essa premiação vem em forma de medalha. Tem o troféu, tem a medalha, tem várias premiações. E a medalha é um símbolo, na corrida de rua pelo menos, de completar o seu objetivo. Então, se o seu objetivo é dar uma volta no quarteirão, você completou, você ganha uma medalha. E assim vai, para maratona, para ultramaratona, para qualquer coisa. O mais rápido acaba ganhando um troféu, uma premiação em dinheiro, outros prêmios. Aqui fizer jus o que tiver escrito no regulamento da prova. Deixar bem claro, o regulamento é quem manda em toda a história. Está escrito, é o que vale. Então, se você não lê o regulamento, não tem o hábito de ler regulamento e não sabe para que serve o regulamento, comece a se preocupar com isso, a prestar atenção, a ver o que está previsto no regulamento. Tem uma cláusula logo no comecinho, geralmente que fala: pode ser alterado a qualquer hora e qualquer momento. Pronto, ferrou. Tem outra cláusula que diz assim: em casos de força maior, não vale mais nada. Mas aí é caso de força maior. Aconteceu lá no furacão da Sandy e agora vai acontecer no Japão, uma atitude muito digna da organização da Maratona do Japão de evitar que as pessoas entrem no país ou saiam do país nessa crise que está tendo mundial, vindo principalmente da Ásia, o coronavírus. Então é muito importante isso. O Japão está perfeito. Infelizmente é uma coisa trágica que está matando muita gente e ele simplesmente cancelou. O que ele vai fazer a partir daí? O que a Maratona de Tóquio, uma das maiores do mundo, vai fazer? A gente só espera que seja o melhor, mas não é o caso. Então, falando de medalha antecipada. No ano de 2010, a maior corrida do Brasil, a corrida de São Silvestre, teve a maravilhosa ideia de entregar a medalha antes. O problema deles, da organização, era a dispersão da prova. A prova terminava por volta das 7, 8 horas da noite, a hora que já começava o show da virada, qualquer virada que acontece no mesmo local, Avenida Paulista, em São Paulo. Então, os corredores mais lentos, festivos, não importa, os corredores ainda estavam terminando a sua participação na Corrida Internacional de São Silvestre, e aí estava já começando o show da virada, já estavam fechando a avenida, estava entrando um público totalmente diferente, um público que não tinha nada a ver com o esporte, para participar da virada a virada de ano, sei lá, do negócio lá. E aí, com esse problema, eles entregaram antes, teve uma manifestação. Quando foi anunciado isso, só foi anunciado na entrega do kit, no dia que começou a entregar o kit, 4, 5 dias antes da prova, eu e muitas pessoas fizemos um protesto, não fomos ouvidos em momento algum, nem pela organização, nem por ninguém. Fizemos um protesto no ano 2010, referente à medalha. Demos muitas sugestões nesse protesto, inclusive eu na página principal de esportes do jornal O Globo do Rio de Janeiro. O protesto foi um barulho grande e beleza, não aconteceu mais nada. No ano seguinte, a organização simplesmente mudou tudo. Tudo que a gente sugeriu que seria para resolver o problema da dispersão, eles mudaram. Eles alteraram a largada para de manhã, assim, aqui podia correr até meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas da tarde, que não teria problema, porque poderia liberar a avenida e todo mundo começou a receber a medalha de novo. Em 2011, o problema foi outro. Eles mudaram a chegada da prova para
Obelisco do Ibirapuera. Isso aí só foi informado também, faltando um mês para a prova, com as inscrições esgotadas. Aí fizemos um protesto, eu e mais um monte de gente, várias mídias grandes na época, porque a internet estava começando. Eu era simplesmente um usuário de Twitter que tinha um blog e que era o que bombava na época, o meu blog e o Twitter. Hoje em dia tem esses Instagram, essas coisas aí, que é totalmente diferente e não tem nada a ver. Porém, não é o caso. O caso da medalha foi em 2010, aconteceu uma vez. A primeira prova que teve no ano de 2011, que foi no Rio de Janeiro, prova grande, já vinha com escrito assim, medalha somente depois de concluir a prova. E todas as provas levaram isso ao pé da risca, medalha somente para o concluinte. Dizem por aí que teve uma prova em Campinas, uma prova em Belo Horizonte, que fez isso de entregar antes também, mas deve ter tido protesto e morreu por ali a história. Este ano, em Poços de Caldas, no último final de semana, no último domingo de janeiro, em Poços de Caldas, na 38ª edição da Volta ao Cristo, onde eu estava presente pelo 10º ou 11º ano consecutivo, eles fizeram isso. O motivo foi explicado no dia. Infelizmente, como no sábado foi feriado aqui em São Paulo, tivemos a corrida do aniversário da cidade de São Paulo, da qual eu participei, junto com José João da Silva, o criador da prova, bicampeão da São Silvestre, um ícone do atletismo brasileiro. Eu e o Tião Moreira. O Tião está em todas as provas da Volta ao Cristo desde a primeira edição. São 38 anos que ele participa dessa prova. Nós só chegamos lá em Poços de Caldas, em Minas Gerais, 12h40, meia, 1h da tarde. Quando chegamos a 1h da tarde, que descobrimos a história da medalha. Aí já era tarde para alterar isso, porque já tinham entregue metade, mais da metade. Estava entregando o kit desde as 8 horas da manhã. Eu conversei com o organizador, perguntei o motivo dessa invenção de entregar a medalha antes. Ele explicou, foi bem claro. Nós explicamos para todo mundo o que aconteceu lá em Poços de Caldas. Durante 36 anos e meio, o organizador da prova era uma pessoa que infelizmente faleceu no ano da 37ª edição, ano passado, antes da 37ª, com tudo pronto e tal. Este ano da 38ª, pela primeira vez, a prova conseguiu um patrocinador, que foi a Unimed Mineira. A Unimed patrocinou a prova e nesse patrocínio da prova, eles tinham que dar brindes aos corredores. Entre os brindes tinha um copo com o símbolo da prova, uma sacochila para carregar as coisas. Eles ficaram tão encantados com essa novidade que seria a prova ter brindes, ter coisas além do normal, que eles queriam encher essa sacolinha de coisas interessantes. E aí eles não tinham o que colocar nessa sacolinha. O que eles inventaram então? O que tiveram a ideia? Essa comissão organizadora, pessoas que estavam pela primeira vez participando da organização dessa corrida. Eles pensaram, vamos colocar a medalha dentro da sacolinha. É uma coisa a mais para a pessoa receber. Agora, por que eles tiveram essa ideia? Porque no regulamento deles estava escrito: todo corredor inscrito na prova, devidamente inscrito, terá direito ao número de peito, ao chip de cronometragem, a uma sacolinha, a um copo e uma medalha. Como estava escrito no regulamento, eles acharam, a gente vai ter que entregar de qualquer jeito, já entrega antes, a sacolinha fica cheia, fica bonitinha, fica legal. Só que eles não pensaram na parte do mérito, da parte simbólica da medalha, porque provavelmente não são corredores, não são atletas, ou sei lá por quê. Quando eu expliquei essa situação para o organizador da prefeitura, e ele falou, mas a nossa intenção foi a melhor possível. Só que a gente não sabia. Então, a partir de agora, colocaremos no regulamento já da 39ª edição que a medalha só será entregue aos concluintes da corrida. Então, você largou, terminou, ganha medalha. Se não, não adianta comprar o kit, não vai levar medalha. Porque, segundo ele, as reclamações, a prova é uma prova muito difícil, é uma prova muito técnica, você tem uma reta, 5 km plano, sobe 5 km, desce 5 km e mais uns ajustezinhos para dar os 16 km. É uma prova muito difícil, uma prova muito técnica, muito cansativa, e as pessoas acabam desistindo no meio do caminho. Muita gente desiste, porque é uma prova pesada.
E o que acontecia? Essas pessoas que desistiam, como elas tinham direito a receber a medalha pelo regulamento, no dia seguinte elas mandavam e-mail lá para a Secretaria de Esportes, ligavam, falavam, meu, é o seguinte, eu não consegui completar a prova, tal, eu quero minha medalha, tenho direito e tal. E realmente, eles não completaram, a medalha sobrou. O que a Secretaria de Esportes fazia? Enviava pelo correio, mandava a pessoa buscar, combinava um dia de entrega e tal. Porque era um brinde, estava escrito lá, é um brinde, valia como brinde a coisa. Então, a partir de agora, eles entenderam essa reivindicação, esse valor simbólico, o valor real da medalha, e aí eles vão entregar somente para os concluintes, todas as edições estará no regulamento. O que a pessoa ficou falando da prova de Poços de Caldas, de São Silvestre cover, Poços de Caldas cover, não sei o que, a pessoa nada a ver, sabe? Não sabe o que está falando, é uma pessoa infeliz nos depoimentos, que ela escreve, ela xinga e depois ela paga. Infelizmente, cai para o meu lado isso, eu não sei mais o que fazer, vou na delegacia de crimes cibernéticos e vou tentar resolver isso, beleza? Agora, medalha antes da prova, os 2 casos que eu fui citado durante a semana são esses, a São Silvestre 2010, onde eu e muitos amigos participaram de um protesto que foi resolvido, porém nunca falaram diretamente, nem comigo, nem com ninguém, e essa que aconteceu agora 10 anos depois, em 2020, em Poços de Caldas, por um motivo totalmente atípico, até como uma comemoração, eles queriam fazer uma coisa legal, e infelizmente não deu tempo de conversar antes. Porque se eu chegasse lá às 8 horas da manhã, como todos os anos a gente chega, eu e o Tião, eles tirariam uma por uma do saquinho sem o menor problema e entregariam todas pós-prova. Porque se tem uma coisa que a cidade de Poços de Caldas, a Volta ao Cristo de Poços de Caldas faz, é tratar muito bem todos os visitantes e todos os corredores dessa prova que é realmente incrível. Beleza? Valeu, pessoal. Sempre correndo. Estamos aí, seja aqui, seja em São Paulo, Poços de Caldas, Rio de Janeiro, qualquer lugar. Nós estamos para ajudar a corrida e não para ficar tumultuando a corrida. O objetivo do Sempre Correndo, do Colucci e de todas as pessoas que estão em volta, os amigos, é melhorar a corrida para os corredores. E jamais ficar criando intriga, criando casinho em prol de um ou de outro. Beleza? Vamos lá, sempre correndo, que a vida é muito maior do que pessoas pequenininhas que não têm o que fazer. Beleza? Assina o canal, aqui, ali, sei lá onde, porque é muito chato ficar editando vídeo, mas esse vídeo foi pré-carnaval, só para esclarecer isso e aproveitar um tema bem legal, que é assim, organizador de corrida, não entregue a medalha antes, se for entregar, explique, coloque no regulamento, deixe piscando e avise, vai quem quer, beleza? Inclusive tem muitas pessoas que gostaram de receber a medalha antes, porque elas puderam receber a medalha de um ente querido, de um parente, de um namorado, de um amigo, a hora que elas cruzaram a linha de chegada. Então, isso aí é uma coisa pessoal de cada um, mas a grosso modo não se entrega antes, é um mérito, é um merecimento, e o erro que aconteceu em Poços de Caldas foi totalmente explicado na hora e todos os participantes receberam essa informação via palanque lá no pódio, antes da prova, durante a prova, e não teve problema nenhum, beleza? Quer falar de alguma coisa? Esteja presente. Ficar falando que acha o que ouviu falar é muito chato, beleza? E ainda se dizem jornalistas. É um desserviço à profissão. Valeu, pessoal. Sempre correndo.